Pessoal todo que está nos ouvindo nesta manhã, estamos meio enrolado aqui, mas vamos desenrolar, né? Vamos orar, irmãos, irmãs, vamos falar com Deus, vamos buscar a direção de Deus nesta manhã. Pedir que o Senhor cuide de nós, cuide da nossa mente, né? Eu fico observando algumas coisas, vendo algumas coisas, eu fico pensando, sabe? E sempre traçando uma analogia com as coisas santas, né? Tem gente que parece que o óbvio não é claro, né? Tem gente que continua seguindo os falsos líderes, homens que causam mal a outros homens. Parece que tem pessoas que gostam de seguir facções e não conseguem ver com clareza que tudo isso é prejudicial a elas e às outras pessoas também. É prejudicial, às vezes, a uma comunidade, a uma cidade, a um estado. É prejudicial a um país. Tem pessoas que não conseguem ver. Então, eu vejo tudo isso, meus irmãos e minhas queridas irmãs, e vocês todos que estão nos ouvindo, pessoas inteligentes. Eu sei que esta consciência eu tenho, que quem nos ouve, eu não estou falando isso para... Estou falando porque é assim que eu creio. Quem nos ouve são pessoas inteligentes. Não porque nos ouvem, mas porque querem ouvir a verdade, porque querem distinguir aquilo que é certo daquilo que é errado. Então, são pessoas inteligentes. E eu trago toda esta observação que faço das coisas terrenas para a igreja, muitas vezes. Pessoas que parece que querem seguir a mentira, querem seguir a falsidade, também naquilo que diz respeito à vida eterna. Coisas tão claras, tão óbvias. E as pessoas querem ficar grudadas. Parece que tem aquela cola super bonder, né? Nessas pessoas. Elas gostam de estar grudadas às mentiras. Elas não conseguem distinguir, diferenciar a mão direita da mão esquerda. Então eu quero, nesta oração de abertura da programação, como nós fazemos, né? Aqui nós iniciamos uma programação que eu trato como um culto a Deus, e se eu vou cultuar a Deus, eu tenho que buscar a direção do próprio Deus, porque é isso que a Bíblia diz, né? Que nós não temos nem condições de orar a Deus direito, nós não sabemos orar, nós não sabemos cultuar, nós temos que pedir que Deus nos ajude a fazermos isso. Observe. Então, nesta abertura, eu quero pedir que o Senhor Deus nos ajude a entendermos as coisas, a compreendermos as coisas de maneira correta. Não do jeito que eu gosto, não do jeito que eu quero, não do jeito que me agrada, não do jeito que me é conveniente, mas do jeito que precisa ser, né?
tem uma maneira correta de ser feito. E seguir a Deus tem uma maneira correta de segui-lo. Senão, eu não vou estar seguindo a Deus. Então eu quero pedir ao meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus dos judeus, que são o povo escolhido de Deus. Não se esqueça disso, que os judeus são o povo que Deus escolheu. O Deus que criou todas as coisas que existem, as coisas que eu vejo, as coisas que eu não vejo, as coisas que eu conheço, as coisas que eu não conheço, eu tenho consciência que foi Deus que criou. Deus que deu a vida a tudo aquilo que vive em quaisquer lugares deste universo. Um micróbio, uma bactéria que vive ou que tenha vida em qualquer lugar deste universo, nós precisamos entender que foi Deus que criou. Eu ouço, às vezes, as pessoas dizendo: Senhor, mata as bactérias. Não, Deus não vai matar as bactérias, porque nós temos bactérias que são necessárias ao nosso corpo. Tudo foi Deus que criou. E nada Deus criou em vão. Tudo que Deus criou tem um objetivo. Tudo que Deus criou tem uma utilidade. Você pode até não saber, não conhecer, mas tem. Eu quero pedir a este Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus que se fez homem na figura do seu Filho, Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor de toda a humanidade. É a esse Deus que eu quero pedir, que Ele nos dê a graça do entendimento, a graça da compreensão, que o Senhor abra nesta manhã de quarta-feira aquele sentido que todos têm, mas que em alguns estão lá adormecidos. Em outros, este sentido está queimado, cauterizado, e as pessoas não conseguem entender, não conseguem ver o óbvio. Eu quero pedir a este Deus que o Senhor abra o nosso entendimento. Abra o entendimento da igreja. A igreja é a reunião dos salvos. Isso é a igreja. Todos os salvos do mundo formam a igreja que será arrebatada. E eu quero pedir que o Senhor abra a nossa mente nesta manhã. Muitos daqueles que estão me ouvindo nesta manhã estão com a mente nebulosa, com névoa, cinza, escura, e não conseguem ver claramente. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, Senhor. Que estas pessoas possam ter a visão aberta. Não é visão espiritual, não. É a visão das coisas óbvias deste mundo. Clareza em discernir a mão direita da mão esquerda.
É o mínimo que um ser humano precisa. Mostra para todos aqueles, Senhor, que estão nesta situação de inércia, estas pessoas que estão meio dormentes, que possam, Senhor, através da tua compaixão, que possam, Senhor, através da tua misericórdia, através do derramar da tua graça, que possam ver as coisas que não têm visto, enxergar aquilo que está tão óbvio, tão na frente, tão perto dos olhos e que não estão enxergando, Senhor. Mostra, tem compaixão. Fala conosco mais uma vez nesta manhã. Esta, Senhor, é a minha oração. Oração de louvor, de glória, de honra. Oração de agradecimento. Porque, assim como eu, nós sabemos que o Senhor é bom. E oramos no nome do Cristo Jesus e Redentor. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, a ceia do Senhor nós vamos ministrar aqui no rádio, nesta programação, na segunda-feira. Então, segunda-feira, se eu não me engano, é dia 30. Será a ceia, né? Pessoal que estava me cobrando aí, eu não esqueci não, mas agradeço a lembrança, viu? Ceia segunda-feira. Sexta-feira, agora, depois de amanhã, é a programação de perguntas e respostas. Você tem dúvida sobre passagens da Bíblia? Você não consegue entender determinada passagem que você lê, mas não consegue entender? Eu posso te ajudar, se você quiser, viu? Você pode questionar na sexta-feira, via mensagem ou via WhatsApp, tá? Nosso telefone é o 99257-9226. A maioria das pessoas já conhece. 99257-9226. Este é o meu telefone, é o telefone que eu uso, né? Você pode na sexta-feira perguntar. Vamos abrir a Bíblia. O tempo está passando aí, mas eu não poderia deixar de orar desta forma, porque é assim. Abre a Bíblia aí, meu irmão. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos do 9 ao 11. Evangelho segundo, conforme João, né? Por que assim, segundo, conforme João? Porque cada evangelista, o Senhor Deus usou da maneira que a pessoa era, né? Eu, Mário, entendo que o Evangelho de João é o evangelho mais espiritual dos quatro. É o mais espiritual. É um entendimento meu, né? Cada um Deus usou, e Deus usa sim, cada um de nós, dentro daquilo que nós somos, nossa personalidade, né? Deus nos usa assim, viu?
Abre aí João capítulo 12, versículos do 9 até o 11. Se você tem a Bíblia, o meu convite é: vamos ler junto. Não posso ler, estou fazendo qualquer coisa aí, estou caminhando, estou dirigindo, né? Não tem problema. Ouça. Perdão, eu vou ler. A Bíblia, não sou eu, a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. João capítulo 12, versículos do 9 ao 11, diz assim, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Irmãos amados, irmãs queridas, eu gostaria de estar assim, frente a frente com você agora. Meu irmão, minha irmã, gostaria que você estivesse assim aqui, na minha frente, aqui junto comigo, aqui do meu lado, porque eu ia perguntar para você assim, o que você entendeu dessa passagem? O que esta passagem traz para você? Porque nada na Bíblia está escrito porque está escrito só, né? Tudo que está escrito aqui tem um significado, tem um alvo. O alvo é sempre a gente. Nós somos o alvo da Bíblia. A Bíblia não foi escrita para os anjos. A Bíblia não foi escrita por Deus para Deus. A Bíblia foi escrita através da graça, da misericórdia, compaixão de Deus, inspiração, óbvio, de Deus, mas foi escrita para os homens. Apesar de alguns homens gostarem de pregar a Bíblia para Deus, né? Eu canso de ouvir isso. Alguns assim que são mais íntimos, eu falo, gente, Deus conhece a Bíblia. Não precisa pregar a Bíblia para Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Mas eu gostaria de perguntar para você, o que você entendeu? O que te vem à cabeça? O pessoal que está aí no Facebook, pelo título, né, que eu coloquei, João capítulo 12, versículos do 9 ao 11, provavelmente já pelo título já tenham, né, a resposta. Mas eu não estou frente a frente com vocês, né? Eu estou falando aqui no rádio, na internet. E esta passagem conta: Jesus estava perto de Jerusalém. E quando Jesus se aproximava de uma vila, de uma cidade, a notícia se espalhava muito rapidamente. Não era possível guardar segredo que Jesus estava chegando, né? Jesus era uma pessoa conhecida, era uma figura conhecida, pelo que ele falava, porque ele falava coisas novas, diferentes.
e pelo que ele fazia. Porque o que ele fazia, entenda isso, isso é importantíssimo que você entenda. Senão você vai viver um cristianismo falso e de falsas expectativas. Tudo que Jesus fazia era para comprovar aquilo que ele falava. Ele não fazia para que a gente faça hoje de novo. Ele fazia para comprovar o que ele falava. Ele falava que ele era Deus. Então ele tinha que provar que ele era Deus. Ele falava que ele era o Messias. Ele tinha que provar que ele era o Messias. E segundo o judaísmo, o Messias, quando viesse, para provar, olha só, para provar que ele era o Messias, ele deveria fazer alguns milagres específicos para provar que ele era o Messias. E Jesus fez. Deu vista a um cego de nascença, né? Era um dos milagres que provava que a pessoa era o Messias. Jesus fez isso. E os judeus, mesmo assim, a maioria deles, a grande maioria deles, não acreditaram que Jesus era o Messias tão esperado. Tanto é que até hoje, 2000 anos depois, os judeus, a maioria deles, continuam esperando o Messias. Felizes, diz a Bíblia, somos nós que cremos que o Messias já veio, esteve no nosso meio e nos salva, e para ele nós vamos ou via arrebatamento ou via morte natural. Então Jesus estava ali perto de Jerusalém. Todo mundo sabia. E muitos dos judeus vieram de Betânia para ver Jesus. Outros vieram para ver Lázaro, porque Jesus estava junto com Lázaro. Lázaro, o sujeito a quem Jesus tinha ressuscitado. Então, algumas pessoas queriam ver o morto que estava vivo. Outros queriam ver aquele que ressuscitou o morto. E a gente vê o ódio insano que os principais sacerdotes tinham de Jesus e passaram a ter também de Lázaro. Então eu quero falar rapidamente sobre Lázaro. Lázaro, então, naquele momento, era a pessoa que levava pessoas para Jesus. Lázaro, por ter sido ressuscitado por Jesus, passou a levar pessoas para Jesus. E todos nós, e cada um de nós, vocês aí, todos vocês que estão me ouvindo, me vendo, todos vocês, assim como eu, fomos ressuscitados por Jesus. Nós éramos mortos nos nossos próprios delitos e pecados.
e Jesus nos ressuscitou. E nós também somos pessoas que levamos outras pessoas para Jesus. E por isso querem nos matar. Por isso querem nos calar. Porque por Jesus ter nos ressuscitado, assim como fez com Lázaro, Lázaro estava morto fisicamente, nós estávamos mortos espiritualmente. Jesus nos ressuscitou. O milagre que Jesus fez em Lázaro, ele fez com cada um de nós. Lázaro estava lá morto, tinha morrido, estava doente e morreu. Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Nós todos, assim como a humanidade, está morta espiritualmente, morta nos seus pecados, morta nos seus pensamentos errados, morta dentro dos seus ódios, dos seus rancores, morta dentro das suas mágoas, morta dentro dos seus pensamentos errados, pensamentos heréticos. E quando Cristo entra na sua vida, na nossa vida, quando Cristo entra na vida de uma pessoa, como entrou na vida de Lázaro, Cristo ressuscita. E foi isso que ele fez comigo, com você. E foi isso que ele fez com Lázaro. E todos aqueles que são ressuscitados por Cristo atraem pessoas para Cristo. Mesmo que a gente não queira, a gente atrai. Lázaro não falava, olha, venham para... Não falava nada. Mas só dele estar ali, ressurreto, só dele estar, vivo, as pessoas passaram a crer em Jesus. E só por isso, porque através de Lázaro, através do milagre, da ressurreição, muitas pessoas passaram a crer em Jesus, queriam matar Lázaro. Como querem matar você. Não é matar fisicamente, alguns até querem matar fisicamente, mas é matar você para você não crer na verdade, matar você para você não levar a verdade, matar você para você não falar a verdade. Porque naquela época muitos judeus, depois que viam Jesus, viam Lázaro, criam em Jesus. E muitas pessoas que veem você, ouvem o que você fala, quando você fala a verdade. Muitas pessoas que ouvem o que nós falamos aqui passam a crer verdadeiramente em Jesus. E aí, assim como Lázaro, nós nos tornamos inimigos. Lázaro se tornou inimigo da elite governamental judaica. E nós nos tornamos inimigos da elite governamental religiosa. A elite que se autodenomina evangélica, cristã, não aceita o nosso trabalho, não aceita a verdade. A elite, ou os seguidores da elite, não aceitam, assim como não aceitavam Lázaro. Isso é natural, isso faz parte da vida, do mundo. Isso aconteceu e a Bíblia relata. Assim como Lázaro deveria ser removido, porque levava pessoas para Cristo, todos aqueles que levam pessoas para Cristo devem ser removidos também.
Porque este é o pensamento da elite evangélica. Este é o pensamento da elite cristã. Porque todos aqueles que conduzem outras pessoas a Cristo são sempre alvo de perseguição e, em alguns casos, até de martírio, como você vê na Bíblia. Você vai encontrar cristãos sendo martirizados. Por quê? Porque eram cristãos? Porque o verdadeiro cristão sempre arrasta outras pessoas para Jesus. E era isso que acontecia com Lázaro. Ao lado de Jesus, queriam acabar com ele. Queriam acabar com Jesus e fisicamente conseguiram, né? Crucificaram Jesus, mesmo ele sendo o Messias. E é isso que acontece nos dias de hoje. Quando você se propõe a ser verdadeiramente um cristão, você vai ser, meu irmão, minha irmã, colocado de lado. Vão querer se livrar de você. Vão querer se livrar da verdade que você leva. Vão querer se livrar, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você que está com paciência para ouvir, da verdade que você vive e prega e obedece. Vão querer levar você, convencer você que o certo é o que eles fazem, é o que eles falam, e não aquilo que Jesus falou. Todo verdadeiro cristão sofre isso. Pode até você estar numa verdadeira igreja cristã, coisa rara de se encontrar, né? Você encontrar hoje uma igreja cristã bíblica, ela pode até ter o nome de bíblica, mas ela seguir a Bíblia mesmo é difícil. Eu diria assim, que é uma mosca branca. Você já viu mosca branca? Então, é difícil de encontrar, né? Encontrar uma igreja verdadeiramente bíblica, que não fica com essas coisas aí, né? Essas coisas que a gente vê aí e ouve toda hora. É difícil. É difícil. Mas, mesmo que você esteja dentro de uma dessas verdadeiras igrejas, coisa rara de se encontrar, você pode sofrer por ser um verdadeiro cristão fora da igreja. Às vezes na igreja você tem comunhão, tem alegria, ouve a palavra, e a palavra é verdadeira, não tem essa história de oração forte, é a palavra de Deus, que é o que nos sustenta, né? Mas fora, você, às vezes, é deixar de lado. Você não é visto como cristão, porque você não segue o padrão que impuseram para o cristianismo, né? Eu, por exemplo, não sigo o padrão. Eu, particularmente, não sigo nenhum padrão que foi imposto ao cristianismo. Eu sigo a Bíblia. Procuro seguir a Bíblia todos os dias. Sou cheio de falhas, né? Óbvio. Mas eu procuro seguir a Bíblia. Não sigo padrão nenhum. Então a gente é sempre colocado de lado. E querem nos matar. Não matar fisicamente. Não estou falando em matar fisicamente. Lázaro eles queriam matar fisicamente, né? Eliminar. Mas até alguns pensam nesse tipo, mas não, querem nos matar nos calando, falando coisas, inventando coisas, situações em que nós não vivemos, não falamos e não somos. É assim. E você vê que a Bíblia mostra
nesta passagem de João, capítulo 12, versículos do 9 ao 11, que Lázaro, que foi olha, Jesus colocou Lázaro, que estava no mundo dos mortos, no mundo dos vivos de novo. Chegou um dia que ele partiu mesmo, morreu, né? Mas Lázaro faz parte da Bíblia porque foi o homem que Jesus ressuscitou. E ele estava junto com Jesus aqui em Jerusalém. Ao lado, olha só como isso é importante. Ele estava ao lado de Jesus e mesmo assim estava ele ao lado de Jesus. Não é que quem está ao lado de Jesus está tudo certo, não. Ele estava ao lado de Jesus e mesmo assim estavam tentando matá-lo, calá-lo. Olha quanta coisa esta pequenina passagem nos mostra. E quanta verdade, como desmascara essa mentira infame que é pregada por aí. O sujeito está ao lado de Jesus e estão tramando contra a vida dele. Estão querendo matar ele. Você leu aí? Estavam tramando, queriam matar Lázaro. Por que queriam matar? Porque ele era um testemunho vivo. Ele não falava nada. Ele não ficava, olha, Jesus fez, estou contente com Jesus. O que Jesus fez na sua vida, irmão? Mas não era isso. Lázaro não falava, ele só estava ali, a presença dele arrastou pessoas para Jesus, porque ele era um milagre vivo. Só por isso estavam querendo matá-lo. E estava Lázaro e Jesus ali. Você pode estar ao lado de Jesus. Mesmo assim as coisas vão acontecer para você. E a Bíblia não diz que Jesus livra Lázaro, que Jesus faz um milagre de novo com Lázaro. A Bíblia não fala nada. A Bíblia só relata que Lázaro, mesmo ao lado de Jesus, sofria perseguições e ameaça de morte. Isso lança por terra essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos que existem por aí. Essas falsas promessas que os mercenários proclamam como evangelho. Leia esta passagem novamente, irmão, irmã, medite um pouco mais em João capítulo 12, versículos do 9 ao 11. Você vai entender muitas coisas que eu falo aqui nesta passagem, que esclarece para a gente quanta mentira existe e quanta verdade está oculta do povo. Mas está oculta porque o povo quer, porque o povo perece porque não tem conhecimento, continua do mesmo jeito, né? Mas a Bíblia está aí, é só abrir e ler. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus está te esclarecendo neste momento. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, te agradecemos demais, Senhor, por tudo que o Senhor nos mostrou numa passagem que parece que não tem nenhum significado, né? Uma passagem que parece estar aqui perdida na Bíblia, mas nos mostra coisas profundas e verdadeiras. Eu rendo ao Senhor um profundo e eterno agradecimento, Senhor. Mesmo estando com o Senhor, somos vítimas das perseguições, das maledicências, das ameaças, mas o Senhor não nos abandona. O Senhor não se esquece daqueles que buscam a fidelidade para com Ele. Nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos com ações de graças, no nome do nosso Salvador, do nosso Redentor, Jesus, o Cristo,